Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Sara Santos aqui para dar continuidade à nossa saga de expansão de consciência. E o nosso tema de hoje é cocriação. A gente quer realmente criar uma nova vida, uma nova realidade, e muitas vezes a gente fica pensando qual é o caminho de maior facilidade, como eu consigo isso de maneira natural. E para que a gente tenha isso, um estudo que eu trouxe hoje, ele traz quais são os campos que você precisa combinar para que a sua cocriação ela funcione com mais facilidade. Então, o primeiro campo é o coração. Por quê? É o coração. O coração, ele é muito mais forte do que o nosso cérebro, então ele é onde gera nossos sentimentos, é onde ele libera várias energias para o nosso corpo, ele libera várias emoções. Então, o coração é o nosso canal de cocriação aqui na Terra. É a nossa ferramenta onde a gente tem para sintonizar com as altas energias. É a nossa ferramenta que atrai semelhante. Então, quando você fala semelhante atrai semelhante, é através do seu coração, o que você tem dentro dele. O seu coração, ele é o símbolo realmente da verdade que existe dentro de você, da camada mais profunda do seu eu, que você muitas vezes não se conecta, ou que tá lá dentro ainda tem uma dorzinha, sabe quando a gente fala, ai, que dor no peito? Todos esses são símbolos para demonstrar que o coração é a nossa realmente verdadeira força. E quando a gente tem dentro do nosso coração algumas situações que bloqueiam a cocriação, você pode fazer várias e várias técnicas. Elas não vão fluir porque ainda tem coisas para serem limpas e o seu coração ele não tá forte o suficiente para florescer. Para que ele floresça, você precisa se eliminar de algumas energias e poder fortificar outras. Eu trouxe até um exemplo de algumas, que é a raiva. Então, sempre quando a gente fica com muita raiva de situações de coisas, a gente tá deixando o nosso coração amargurado, a gente tá deixando o nosso coração não tão feliz, a gente tá deixando o nosso coração realmente dolorido. É como se você colocasse uma camada ali de proteção em cima do seu coração e você não conseguisse mais ter essa energia realmente de vibração, de crescimento. Então a raiva é um mecanismo que acaba bloqueando o ódio, né? A gente às vezes tem algumas pessoas na nossa vida que a gente ficou com alguma sensação de não resolvido, alguma coisa que você deixou para trás. Então o ódio é um outro sentimento que a gente precisa se livrar. Então, sem essa limpeza, como eu disse, é conseguir as coisas com mais dificuldade, né? O que poderia ser fácil leva um pouco mais de tempo. Mágoa. É muito parecido, né? Os primeiros. Mas eles são diferentes, né? Você pode ter mágoa de alguém e não odiar ela por conta de que ela é uma pessoa próxima, por conta do seu relacionamento. Mas ainda tem aquela mágoa, sabe? Quando você olha e fala, tá bom, você me deixou triste e eu não vou esquecer isso. Muita gente tem essa mentalidade um pouco mais rígida de não esquecer, de não deixar passar, de carregar pra si. E aí a mágoa acaba deixando uma manchinha no nosso coração e impede novamente a criação. Inveja, esse é o mais difícil, gente. Por que eu acho que é o mais difícil? Porque ele é muito simplório. Então, assim, a gente percebe a mágoa, a gente percebe o ódio, a gente percebe a raiva, porque são sentimentos explosivos. A inveja a gente não percebe, porque ele é muito simples. Então, às vezes, a gente tem um amigo que tá se dando bem, a gente fala, podia ser eu. Ai, eu mereço mais. Ai, por que não é minha vez? E isso, ele vem muitas vezes camuflado, né? Então, a gente não percebe e vai deixando com que ele cresça e floresça cada vez no nosso coração. Então, uma atenção grande aí pra inveja. Ciúmes, novamente, eu falei, são parecidos, né? A inveja é quando você quer alguma coisa do outro, né? O ciúmes é quando você acha que o outro não merece. Então você, às vezes, diminui a pessoa porque você tá com ciúmes da situação dela. A gente percebe isso quando uma pessoa tá muito criticando alguém. Eu sempre falo que por baixo de uma crítica há alguma escala de ciúmes. E a tristeza, esse é o mais, mais difícil, né? Porque às vezes a gente passa por situações que realmente nos deixam tristes, situações que baixam a nossa vibração, a nossa frequência, são os desafios do dia a dia, são os nossos vizinhos, são o nosso trabalho, é o trânsito, assim, N coisas que são criadas nesse universo não vou dizer tanto, né? Mas nesse planeta Terra a gente tem muitas situações que nos deixam tristes, então a gente às vezes fica triste com a política, a gente fica triste com os nossos parentes, a gente sempre tá buscando motivos para ficar triste. Abandonar essa tristeza, abandonar o julgamento pelas situações que acontecem é o principal caminho para que você se sintonize com outras coisas. Se você continuar se ligando a essa tristeza, continuar sintonizando, entrando em discussões, debates, isso tudo não é energia positiva, não te faz crescer.
Pelo contrário, né? Só te deixa cada vez mais e mais mergulhado nessas camadas. Então, a tristeza é algo. A gente vê na Bíblia um ensinamento que fala muito sobre você voltar a ter um coração de criança. E se você perceber, a criança ela não tem esses leques que a gente criou, sabe? É muito mais neutra, muito mais limpa, daquela risada com facilidade. Por isso que a alegria e a paz são sentimentos de alta vibração, porque elas nos fazem transcender todas essas camadas. Então, pensa um pouco aí, qual é a camada que tá te pegando mais? O que você acha que você precisa trabalhar para eliminar do seu coração e que ele fique mais purificado? Então, um coração puro é um coração que é ensinável. Essa é a sacada. Quando a gente volta a ter um coração de criança, a gente está disposto a reaprender. E quando a gente está disposto a aprender novamente, ou desaprender, reaprender, enfim. Quando a gente está disposto a realmente incorporar uma nova verdade, a gente consegue a ter novos modelos de criação. Por isso que primeiro vem o coração e depois vem a criação. Para a criação, a gente tem que ter uma mente no governo. Eu já falei isso em outros vídeos. Não adianta deixar sua mente solta, porque não tem coerência você falar que você quer uma coisa e no dia a dia você aplicar outra, ou você pensar em outras, você passar o dia inteiro pensando em dívida, você passar o dia inteiro pensando em dificuldade e você querer ter na sua vida facilidade. Não é coerente. Você querer ser uma pessoa alegre, mas passar o dia inteiro discutindo. Não é coerente. Então, por isso, a mente, você precisa ter um autocontrole da sua mente para que você dirija ela mais próximo possível do que você quer realizar. E o último, que aí por isso a importância novamente do coração ensinável igual uma criança, que é o nosso cérebro. A gente tem um mecanismo de sempre querer entender tudo. Então a gente passa a vida inteira querendo buscar motivos pra... Ai, como que eu chego nesse resultado? Como que eu aprendo isso e aquilo? E muitas vezes essa camada de aprendizado, elas nos bloqueiam, porque você aprendeu que, por exemplo, para crescer você precisa trabalhar 50 anos. Gente, a gente tá na era digital onde as pessoas mais crescem, onde tem gente explodindo todo dia aí na internet. Tem gente criando agora os metaversos, então a pessoa cria, às vezes, uma imagem, cria uma história e vende por milhões e muda a realidade dela. Então, cadê essa historinha que foi contada pra gente que as coisas precisam ser trabalhadas há muito tempo, há muito prazo? Não necessariamente. Não necessariamente, porque se não for pra ser desse jeito, vai ser de outro. Então você precisa desligar esse cérebro questionador, você precisa desligar essa mente que tá sempre perguntando, que tá sempre querendo saber. Desliga esse cérebro. Quando ele vier te questionando, você não dá atenção. E é, novamente, um exercício, né? Todos esses são exercícios. Você precisa repetir, 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 até que se torne forte o suficiente que o acontecimento ele seja muito natural. Então, vamos desligar aí o nosso cérebro questionador. E aí, o que a gente tem? A gente tem um coração puro, purificado, que ele tá nas altas escalas. Então, quando a gente tá com coração puro, a gente vai sintonizar com energias maiores. A gente vai atrair pessoas com energias melhores. A gente vai atrair outros seres, enfim. Camadas longas de informação. A mente, quando nossa mente tá no controle, a gente consegue ter muito mais clareza. A gente não passa o dia inteiro naquele looping de pensamentos. E quando a gente tá no cérebro desligado, a gente tem o principal, que é a fé. O que constrói a realidade, o que constrói a sua vida, o que faz com que as coisas aconteçam, é uma fé inabalável. E a gente só vai ter ela quando a gente desligar essa cabecinha aqui, ó, e deixar com que as coisas fluam de maneira muito mais natural e muito menos questionadora. Então, essa é a minha mensagem de hoje, que flua naturalmente para sua vida com criação e que ela se torne cada vez mais e mais e mais fácil. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Oh my god. Oh my god.